É tão maravilhoso quando nós viemos à casa de Deus, entregar aquilo que é o nosso louvor, entregar aquilo que é o nosso tempo. E aí eu parei para pensar, esse tempo todo que a gente perde com rede social, e hoje é um dia que nenhuma das redes sociais está funcionando. E será que nós tiramos um tempo para Deus? Será que todo esse tempo que nós ficamos sem poder mandar uma mensagem, sem poder ficar vendo a vida dos outros, será que realmente nós tiramos um tempo para Deus? Porque muitas vezes nós pedimos a atenção de Deus, muitas vezes nós pedimos a atenção do Pai, só que muitas vezes o Pai quer a nossa atenção. Muitas vezes o Pai quer um tempo, nem que seja 5 minutos, nem que seja uma palavra. Talvez o Pai, muitas vezes, Ele tem esperado de nós um ato de amor com o nosso próximo, porque muitas vezes nós olhamos para aquilo que são os nossos desejos, olhamos para aquilo que são as nossas lutas, e esquecemos do nosso irmão, esquecemos do nosso próximo. Só que a palavra fala que nós temos que amar o nosso irmão como nós amamos a nós mesmos. E há quanto tempo nós deixamos de sentir a dor do nosso próximo? Quanto tempo nós deixamos de olhar para o nosso próximo e ajudar ele a passar por uma dificuldade, por uma luta, porque nós olhamos somente para nós. E Jesus, mesmo Ele sendo perseguido, mesmo Ele tendo tantas lutas, Ele não olhava para Ele mesmo. Ele olhava somente para o Pai, porque Ele queria levar o amor, Ele queria levar a salvação, Ele queria levar a transformação. E próprio Jesus fala: vocês vão fazer coisas maiores daquelas que eu já fiz. Então está na hora da gente começar a fazer aquilo que Jesus nos ensinou, que é levar o amor, que é levar a graça, que é perdoar, que é amar e fazer aquilo que é a vontade do Pai. Amém? Glória a Deus. Eu estava ouvindo uma frase essa semana que dizia assim: você não é a situação que você está passando. E eu fiquei pensando sobre essa frase. Como hoje a gente acaba no dia a dia se distanciando de Deus e enxergando somente até onde o nosso braço pode alcançar, sabe? Às vezes a gente passa situações em que você olha e você fala: eu não vejo uma saída para isso, eu não vejo uma solução para esse problema. E aí eu entendo que o quanto que a gente às vezes só consegue enxergar até onde a nossa capacidade humana vai, sabe? E em cima dessa frase que eu escutei, que nem tinha um viés religioso, mas eu só pude pensar o seguinte: nesse momento eu não sei, veio essa palavra hoje na minha cabeça, eu não sei a situação que cada um entrou aqui, mas se existe alguma situação em que você olha e que você não está enxergando uma solução, algo que você consiga resolver pelas suas próprias forças, que você possa entender que esse é o momento exato em que a gente abre mão do nosso eu e deixa o Espírito Santo agir na nossa vida, tanto dando uma direção, né, através de uma palavra. Às vezes é uma direção a seguir, um caminho, uma decisão a ser tomada, seja no trabalho, seja onde for. E espero que o Espírito Santo esteja falando com você nessa noite. Às vezes é apenas uma direção que você precisa tomar, mas que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Escolha de pessoas que estejam ao seu lado, escolha de direção no trabalho, do que for. Mas se você não está enxergando essa solução, eu fiquei com essa palavra muito forte na minha cabeça essa semana, que você possa, mesmo que em silêncio, mesmo que te falte as palavras, que você possa entregar tudo nas mãos de Deus e entender e deixar o Espírito Santo te guiar, que Ele vai te direcionar,
para a solução, e é quando faltam as suas forças, falta o alcance do seu braço, das suas forças, é que o Espírito Santo pode agir e te dar a melhor direção que você pode seguir na sua vida, amém? Ontem, orando de madrugada, me veio uma palavra muito forte no meu coração, que é sobre Gálatas. E assim dizia: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E daí, conversando essa semana, teve um culto domingo, onde muitos dos nossos amigos não foram. Estava chovendo, tudo bem, mas isso não é motivo. E só foi um e eu para a igreja, só eu e mais um amigo meu. E lá nos pegou porque nos disse assim, uma certa pessoa muito mais velha nos disse assim: vocês tão mais novos, com interesses em Cristo, como pessoas que estão mais velhas, estão mais maduras aqui na igreja, não conseguem achar o que vocês estão achando. Até comentei com você no começo. E o que eu quero dizer é sobre a profundidade em Cristo, que quando eu me entreguei realmente para Ele, eu entreguei minha vida realmente para Ele, as coisas que Ele queria que eu vivesse começaram a fluir, sabe? As orações que eu faço de madrugada pela vida dos outros, isso demonstra o amor que eu sinto. Acordar e olhar de forma boa para o mundo. Tem tanta coisa ruim lá fora, mas eu olho de forma boa. E o porquê isso? Por causa dele, por causa do amor dele. Eu sinto que eu, sendo uma pessoa nova, eu poderia estar em tantos lugares agora, mas onde eu estou aqui. Estou mais uma vez entregando minha vida, mostrando que as promessas que Ele fez para mim são todas verdadeiras. Eu encontrei a verdade aonde eu não encontrava. Eu tentei procurar em festas, em outras pessoas, em outros lugares, mas eu nunca encontrei a verdadeira felicidade, que é viver com Cristo. Somente uma coisa que eu queria dizer hoje é: se hoje fosse o último segundo da vida de cada um que está aqui, a gente não sabe como a gente vai sair daqui, para onde a gente vai, mas eu acredito que cada um que está aqui, se fosse o último segundo de vida, gostaria de partir se entregando, se prostrando. Se prostrando, quando eu digo, como já está escrito, se humilhando, derramando todo o perfume precioso que tem aos pés de Jesus. Porque se tem uma coisa que Cristo merece ser, é adorado. Se tem uma coisa que Cristo merece, é ser amado. Então todo mundo que está aqui hoje, nessa noite, se entregue realmente. Peça como se fosse o último segundo da sua vida, que Ele derrame sobre os corações de vocês o amor, a paz. E não peça só bênçãos, porque muitas pessoas pedem bênçãos e quando recebem, elas viram as costas e vão embora. Quantas pessoas não habitam dentro de uma igreja só para viver de bênçãos? E não é isso que Cristo precisa. Cristo, como já disse aqui, Cristo vai dar. Peçam e receberão, Ele vai dar. Mas e quando vêm as provações? E quando vêm as dificuldades? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui, quando vem a dificuldade, elas olham para o céu e dizem que está difícil, mas vão continuar. Porque as pessoas que encontraram a verdade, elas nunca mais vão sair da verdade. Quando elas encontraram Jesus, os olhos dela abriram para a verdade. Então as pessoas que encontraram Jesus começaram a escutar o que o Espírito Santo diz para a igreja. Então quem tem ouvido, escute, quem tem olhos, vejam o que Cristo faz por nós. A imensidão do que Cristo faz por nós. Ele modificou minha vida, Ele pode modificar a vida de todo mundo. É só se entregar realmente, se prostrar realmente. Então, hoje é mais uma prova viva do que o nosso Deus pode fazer por nós. E eu queria deixar aqui um recado para todo mundo. Saindo daqui, olhem lá fora. Tudo que vocês forem lá fora, olhem de forma positiva. Não olhem mais de forma negativa. Se você vê uma coisa, aquela que o mundo quer te assustar, olhe de forma positiva. Fala: olha, eu saí daqui e eu encontrei um morador de rua. Muitas pessoas podem dizer assim, nossa, que coisa triste. Não, é uma forma positiva. Porque Cristo está naqueles que a gente ignora. Cristo está naquelas pessoas que a gente passa na rua e fala assim: mas eu não tenho dinheiro para dar. Mas um morador de rua não precisa só de dinheiro. Ele precisa do seu abraço, ele precisa do seu amor, ele precisa da sua atenção.
Então amem como se fosse o último segundo da sua vida, se entregue como se fosse o último segundo da sua vida, porque é isso que Cristo precisa da gente, amém? A Bíblia fala que ele deixa 99 para buscar aquela ovelha que está perdida, né? O que eu acho mais legal disso tudo, mais interessante, é que ele não remete se era uma ovelha má, se era uma famosa ovelha negra, igual a gente ouve falar, ou se era uma ovelha boa. Então não é dimensão de qualidade da ovelha, se a ovelha era magra, se a ovelha era pesada, se a ovelha tinha muita lã, ou se a ovelha tinha pouca lã. Então não é sobre a qualidade da ovelha, ou o caráter, ou os méritos da ovelha. É sobre ele querer a ovelha perto. Isso é muito interessante, porque penso eu que das 99, tinha alguma lá, ou outra, que era bem pior daquela que estava afastada. Mas ele tinha interesse naquela que estava afastada. Porque o agir de Deus é justamente nisso, né? É ele querer a ovelha, a pessoa, né? O ser humano perto dele. Isso, a ovelha, o ser humano sendo bom ou não. O ser humano acertando ou errando. A ideia, o propósito final é ter perto. Sendo legal, não sendo, tendo muita lã ou não tendo, tendo bastante qualidade ou não tendo, conseguindo seguir o rebanho ou não conseguindo seguir. Ele quer você muito perto. E não é relacionado aos seus méritos. Não é relacionado a você tem muita lã, então você vai servir para o propósito. Não é sobre isso. Você quase não tem lã, então você não serve. Não é sobre isso. É mais sobre ter você perto. Então ele deixa as 99, fala, não vou pegar essa aqui e trazê-la de volta para o rebanho. 1 Samuel capítulo 16, versículo 6. Olha, isso aqui é muito poderoso, gente. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu já a rejeitei. O Senhor não vê como o homem, e o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. E em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tem o caçula, o menorzinho, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga ele aqui, não vamos comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, tinha belos olhos, uma boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é esse? Levanta e derrama uma unção sobre ele. Isso aqui precisa queimar o seu coração, porque assim, trago aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Por que precisa queimar o seu coração de forma simples e forma leve? Tinha uma unção que estava sendo preparada, e o pai, o ser humano, tinha um propósito. Ele dizia assim: vai ser esse filho, vai ser esse filho. E o profeta falou: não, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Apresentou todos os filhos, não era nenhum deles. Ele falou: tem ainda mais um? Ele falou: tem um, só que está longe, traz ele de volta, traz ele para cá, porque a gente só vai comer quando ele estiver no lugar certo e ele receber a unção. Qual é o grande problema aqui, queridos? Se Davi não viesse, o profeta não pode voltar atrás com a palavra. E o profeta falou assim: só vamos comer se esse pequenininho estiver aqui. Se ele não estiver aqui, ninguém come. E aí eu fiquei pensando, e o que eu entendo? Se eu estou fora da minha posição que eu deveria estar, muitas pessoas estão passando fome. E você pode imaginar de formas fora, né? Espiritualmente, financeiramente, sentimentalmente, e tudo que você imaginar. Simplesmente porque eu não cheguei para o banquete. O fato de você estar aqui, estar recebendo o banquete, estar recebendo uma palavra, significa que amanhã, ou ainda hoje, ou agora, ou através de uma mensagem, através de um WhatsApp, através de uma conversa no Face, alguém vai se alimentar porque você estava no lugar certo e na hora certa. Você vê que o Evangelho, ele não é sobre nós, mas é sempre sobre Ele. E aí eu penso assim, Deus poderia levantar outros? Poderia, mas Ele que tinha um negócio com Davi. Os outros irmãos tinham um preparo muito melhor, tinham uma qualificação muito melhor, eram todos altos, fortes, inteligentes, preparados para ser um rei. Mas Deus, ele tinha um propósito diferente. Então às vezes a questão não é o tanto que a gente se prepara, a questão às vezes é se isso é pra gente. Sabe quando a gente insiste, e a gente continua insistindo, e a gente não para de insistir, e nunca dá certo, e nunca vira. Então eu começo a fazer umas perguntas para você essa noite. Isso é para você?
Isso é uma posição que é sua. E é de quebrar a nossa cabeça, porque a gente fala, puxa, mas eu queria tanto. E aí a Bíblia fala que parece que Gessé não queria. Sabe aquele pai que quer controlar a vida do filho ou da filha? Porque o pai sempre tem um bom plano. Os pais sempre têm um bom plano. E aí já estava desenhado, falou, vai ser esse aqui, Eliabe. Aí apresentou de um jeito legal, Eliabe veio todo bonito. O profeta bateu o olho e Deus falou, ó, não olhamos para a aparência. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a altura. Eu não posso considerar o que eu estou vendo, e nem o tamanho desse problema, ou o tamanho da solução também, porque tem coisas que parecem para nós que é solução, mas na verdade não é solução coisa nenhuma. Então não posso considerar o tamanho da oferta, não posso considerar o tamanho do salário, porque eu não sou um funcionário de Deus, eu sou um filho, e sou um filho amado. Diga, sou um filho amado. Não é só ser filho, é ser um filho amado de Deus. Pensa comigo aqui, eu falei isso no domingo. A pessoa que trabalha numa empresa, aquele funcionário, ele é movido pelo salário, ele é movido por aquilo que ele vai ganhar. Então se uma outra empresa oferece um salário maior, ele sai da posição dele e vai para lá. Se você tiver uma proposta agora para ganhar 3 vezes mais que você ganha, você troca de emprego ou não troca? Você não pensa 2 vezes. Pastor, a proposta não precisa nem ser 3 vezes mais, não precisa nem ser 2 vezes mais. Jonathan, tem pessoas no nosso meio que estão dizendo assim, pastor, só precisa existir a proposta. Não é nem sobre o dinheiro, é só sobre eu conseguir ir. Esse é o pensamento do funcionário. O filho não. O herdeiro daquela empresa, ele é movido pelo salário? Não, ele é um herdeiro. Então qualquer proposta que fizerem para ele não tira ele da posição dele de... Então você está recebendo nessa noite uma notícia que você é um herdeiro. E pode ter várias e várias propostas, pode ter várias e várias alturas, e várias aparências que você está vendo, mas isso não vai tirar você da sua posição de filho amado. Seu coração ele começa a se acalmar agora. Eu quero que seu coração entre numa paz profunda agora. Como assim, pastor? Impossível. Sabe por quê? Porque existe um grande juiz que estava pronto para te jogar no inferno. Porém o seu advogado era muito bom, e ele aceitou aquelas acusações. O advogado falou, não, essa briga eu compro, então quem vai para o inferno sou eu, quem vai para a cruz sou eu, mas deixa esse meu cliente livre. Então já havia uma sentença sobre mim e sobre você, já havia no passado, não existe mais. Para a liberdade Cristo nos libertou. Ou eu aceito que Cristo me salvou, ou eu não tenho para onde correr. Eu preciso aceitar a obra da cruz. Pensa no salva-vidas. Pensa você lá no mar. Se você estiver nadando muito bem, nunca que o salva-vidas vai sair do lugar dele. Ele não vai nem olhar para você. Agora, se você estiver se afogando e realmente reconhecer, realmente chamar ajuda, aí o salva-vidas entra no propósito. Aí o salva-vidas sai do trono e vai até você para fazer o papel dele, que é te salvar. E não é só te salvar desse mar que te afoga, mas é te salvar de si mesmo. Que esse é o pior dos nossos problemas. Meu problema não é do irmão que está do meu lado, ou da irmã que está do meu lado, da fulana que enche meu saco, do fulano que fala mal de mim, na empresa. O maior problema que eu tenho sou eu mesmo. A minha luta diária comigo mesmo. Quem me entende, diga aleluia. Eu vou encerrar. A Bíblia fala que alguém manda chamar Davi. Davi vem, ele é bonito de aparência, ele é pequeno, ele não está nos padrões, ele chega lá e ele recebe uma unção. Mas você vê que o propósito acontecia antes de Davi tomar uma posição. Como assim, pastor? Explica para mim. Davi sabia que tinha um profeta na casa dele? Ele não fazia ideia que algo estava acontecendo. É igualzinho você que está aqui. Está aí sentadinho, ouvindo a palavra. Você não faz ideia do que está acontecendo. E eu quero que seu coração entre em paz. Eu quero que seu coração comece a se encher de alegria agora. Porque você não faz ideia do que está acontecendo. Eu só preciso que você assuma a sua posição. Pastor, mas a Bíblia fala que, versículo seguinte, contudo disse, não considera, vai lá para o 12. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Tem algumas traduções que dizem assim, Jessé mandou trazê-lo. Será que você encontra essa, Léo? Buscá-lo. Vê se tem alguma coisa parecida com trazê-lo. E olha que profundo. O que simboliza trazer? É quando você não tem forças para ir, mas alguém vai lá e te busca e te traz. O propósito de Deus é justamente isso. Porque quando acabam minhas forças, aí entra o plano maior. Que é quando Ele me coloca no lugar.
Eu penso comigo que Davi estava lá. Alguém pegou ele e falou: vamos que seu pai está te chamando. Alguém pegou na mão dele, alguém levou um recado para ele, alguém falou: cara, você está no lugar errado, eu preciso de você lá, porque se você não chegar, um monte de gente vai passar fome, um monte de gente não vai desfrutar do banquete. Esse trazê-lo é poderoso, porque eu trazê-lo eu vejo o Espírito Santo em ação, o Espírito Santo em ação convencendo pessoas daquilo que elas não se convenciam. Cara, é só o Espírito Santo que pode fazer isso. É só o Espírito Santo que tem capacidade de nos colocar no lugar certo, na hora certa, para que outras pessoas possam comer, para que outras pessoas possam ser alimentadas, para que outras pessoas possam ver o resultado e o plano de Deus na vida delas. E então mandou em busca, pode ser, e então mandou em busca dele, e o trouxe. Boa, Léo. Trouxe ele, carregou ele, tirou ele do lugar que ele estava, deu condições para fazer ele chegar, deu condições para o plano se cumprir. E pensa comigo, talvez ele estava num lugar confortável, porque tudo aquilo que a gente faz por muito tempo, a gente querendo ou não gera um conforto, porque a gente aprende a fazer, a gente faz tranquilo, aí de repente alguém te tira do conforto, te tira dessa zona que está bacana, dessa zona que você domina. Eu estou tirando de você de lá e estou colocando você em algo novo. No caso de Davi, algo novo no começo não foi tão bom, porque começou as perseguições, mas não significa que não tinha um propósito de Deus. Para você, talvez você está dentro de um algo novo e talvez aparentemente está dando tudo errado, mas lembra que ele falou lá: não se atente para a aparência e nem para a altura, porque Deus não vê como o homem vê. Você saber sua posição vai ser fora de série, porque vai ser um banquete ideal para você e para outros. Você pode dar um glória por isso? Davi não tinha formação para rei, mas mandou, trouxe, pegaram ele. Aí eu vejo graça nisso, que é quando eu não tenho capacidade suficiente, ele me coloca lá. Quando eu não estou santo o suficiente, ele me coloca lá. Quando eu não estou de Deus o suficiente, ele me coloca lá. Porque não é sobre mim, é sobre ele. É o propósito final, é dele. E aí se eu entro nessa de precisar ser perfeito para Deus me usar ou me abençoar, eu atrapalho o plano de Deus. Se Deus só me usar quando eu estiver em perfeição ou em santidade, Ele vai me usar poucas vezes, porque eu sou um ser imperfeito. Estou em busca da santidade, mas não consigo viver 24 horas em santidade. Os meus erros não conseguem atrapalhar um plano maior de Deus. A Bíblia fala que mandou buscá-lo, trouxe, pegou esse cara lá de um campo, ele estando certo ou errado, pegou esse cara. Lembra da ovelha perdida? O irmão cantou, deixa as 99 e a gente vai pegar essa perdida e vai colocá-la de volta. Eu vou trazer ela. Eu não quero saber a qualidade dela. Eu não estou preocupado se ela está com muita lã. Eu preciso colocar ela no propósito de volta. Se ela está afastada do bando, ela está fraca, ela está com muita lã, ela está pesada, ela não consegue andar. E é essa mesmo que eu vou buscar. Eu não quero trabalhar com aquelas ovelhinhas que está 100%. Eu preciso ir atrás daquela que está mal. Ou às vezes nem está mal, talvez a ovelhinha estava muito bem, mas ela não estava no propósito. Aí a gente pega outra mensagem aqui. Às vezes você não está mal, às vezes você está muito bem, mas você não está no propósito. Não é sobre isso, sabe? Sobre estar certo ou sobre estar errado. É sobre entender um propósito. Que Deus abençoe muito vocês. E se vocês entenderam, vocês dão uma linda salva de palmas para Jesus.